No vídeo anterior eu falei para vocês que alguns eventos abalaram psicologicamente a rainha, e aqui eu vou destrinchar todos eles para vocês. A gente tem aí a saída da Meghan e do Harry e da Meghan da família real. A gente tem um babado com Audrey e a morte do príncipe Philip. Então vamos começar lá em 2020, quando a Meghan e o Harry eles decidem se tornarem financeiramente independentes, dizendo que iam continuar servindo a rainha, mas que não precisava mais do dinheiro da empresa, da firma, como eles chamam, né? Que é da família real. Mas o fato é que a Meghan estava sendo muito atacada pelos jornais britânicos e ela fala em entrevista que ela não era defendida pela família real. Por outro lado, para quem conhece a história da família real, para quem lê, para quem estuda, vê que a família real ela não se manifesta, a rainha não se manifesta. Foram poucas vezes que você vê reações da rainha. Seja em comunicado ou seja em alguma entrevista. Entrevista, então, gente, foram pouquíssimas. Mas a Meghan, que eu gosto de chamar de Pinóquio, ou Amber, mini Amber, enfim, ela achava que a rainha tinha que defender ela. E isso não aconteceu, mas isso era uma coisa natural que os reis fazem desde a rainha Vitória, gente. Mas aí, em março de 2020, o Harry vai e avisa e nota que ele está saindo realmente da família real. Antes disso, ele teria conversado com o seu pai, o rei Charles, e a rainha Elizabeth, com sua avó, onde ela pediu para que ele não deixasse a família real. E o Charles também fez esse pedido para ele. Parece que o Charles tentou entrar em contato com a Meghan, mas ela não quis conversar com o príncipe Charles na época. E eles decidiram sair. O problema da saída deles é porque eles tinham muitos compromissos. A rainha, na verdade, ela tem tanto compromisso, gente, que ela acaba dando ali para os outros filhos, pedindo para os outros filhos irem fazendo. E quem está na primeira linha de sucessão, os compromissos, vamos pensar assim, os compromissos mais importantes ela faz, e os mais importantes que ela não pode fazer, quem faz é o rei Charles. E aí faria, né? Tem uns outros mais importantes. O Charles passa para o William. E o William passa para Kate e para o Harry. E o Harry para a esposa dele, no caso, que é a Meghan. E eles iam deixar muita gente na mão. Aí, os outros compromissos dividiam entre a princesa Anne, a filha da rainha, o Edward e o Audrey. O Audrey, nessa época, ainda fazia parte da família real. Então, eles dividiam esses compromissos entre eles. E as duas filhas do Audrey. Porque os filhos do Edward não fazem parte da família real, porque pediram ali, tipo, uma licença para poder estudar. E aí, o Harry acabou deixando muito compromisso, muita responsabilidade para essas pessoas. E, óbvio, elas não gostaram disso. E aí todo mundo ficou falando sobre o clima que o William e a Kate teriam feito com a Meghan e com o Harry. Poxa, o William tem um cargo muito forte que um dia ele vai ser rei, não tem para onde ele correr. Aí ele já sabe que ele vai ter compromisso para o resto da vida. E esses compromissos foram alterados demais depois que o Harry e a Meghan saíram das suas funções. É óbvio que isso chateia. Se é na minha família, o povo para até de se falar. Isso é muito natural, alguém ficar chateado. Mas a Meghan queria que ninguém ficasse chateado com ela. O The Sun chegou a publicar que a rainha da Inglaterra pediu muito para que o Harry não saísse da Inglaterra, que ele desse um tempo da família real, mas que depois retornasse, que ele não oficializasse esse pedido, para que ele falava que seriam problemas psicológicos dele e da Meghan. Então ela pediu, tipo assim, tira umas férias aí, melhore e depois volta. Mas ele não quis saber. Em julho ele se muda para os Estados Unidos e a família fica lá cheia de compromisso para dar conta, porque a agenda é fechada no início do ano. E eles tiveram que se virar com os membros reais que tinham para poder não faltarem aos compromissos.
O fato é que dos Estados Unidos os projetos da Meghan e do Harry não dão muito certo. E o que ela decide fazer? Da entrevista. Acreditamos que essas entrevistas eram pagas pelas revistas ou pelos jornais, por sites, e foram várias. E a maioria delas atingia ou a família real, ou aos ingleses, ou o The Sun, Daily Mail, ou o The Guardian, né? Que eram os jornais ingleses que falavam mal dela. Aí, em 19 de fevereiro, o Palácio de Buckingham oficializa a saída deles da família real, porque ainda existia uma esperança, principalmente da rainha e do rei Charles, de que o Harry voltasse atrás. Então, por isso que demorou até um tempo maior do que esperado. Acreditava-se que uma vez que ele fosse para os Estados Unidos e visse que a vida não seria o que ele esperava, ele voltasse para a família, mas não aconteceu. Em um comunicado, o Palácio de Buckingham deixou claro que eles deixavam os títulos, mas que ao se falar do Harry ou da Meghan, eram para ser tratados como altezas. Principalmente o príncipe Harry ainda era príncipe e ele ainda era uma alteza. A essa altura, a Meghan já estava grávida do segundo filho do casal. E aí vem a entrevista bombástica que eles deram para a Oprah. Aconteceu em março de 2021. A Meghan queria comparar essa entrevista que eles deram à entrevista que a Diana deu para a BBC, mas a Diana foi enganada, gente. Não tem lógica isso. Eles deram todos os detalhes de como eles se conheceram, de como eles ficaram noivos e de como eles estavam vivendo. E o principal, gente, falou muito mal da família real. E aí eu vou contar aqui para vocês de pontos importantes que eles revelaram para a Oprah. A primeira, talvez a mais bombástica, foi o questionamento de quão escura seria a pele do Ark quando a Meghan estava grávida dele. Parece que um membro da família real chamou o Harry de canto e parecia estar muito preocupado se essa criança nasceria com a pele mais escura. Eles não revelaram quem era o membro da família real, mas deixaram claro que não era nem a rainha e nem o príncipe Philip. Então poderia ser o rei Charles, o príncipe William, né? Ninguém sabe. Depois, alguns anos depois, essa culpa recaiu sobre a princesa Anne, mas isso fica para um próximo vídeo. Ela falou sobre a briga que ela e a Kate tiveram no dia do seu casamento, alguns dias antes do seu casamento. O The Sun, na época, publicou que a Meghan teria feito a Kate chorar, mas a Meghan conta pra Oprah que não, que foi a Kate que fez ela chorar por conta de vestido de noiva, que não estaria no lugar certo, uma bobagem dessas. A Meghan deixa claro que não queria ofender a Kate, revelando essa história, mas que ela sabe que a Kate era uma boa pessoa e que ia gostar que ela contasse a verdade, sempre se fazendo de santa. Ela diz que pediu ajuda psicológica para a firma, para a família real, mas que ninguém atendeu ela. Até porque, gente, na família real, se você parar para pensar, se você colocar todas as pessoas que tiveram problemas psicológicos, ninguém foi atendida. Começa pela irmã da rainha, vai até a princesa Diana, aí tem o próprio pai da rainha também, se a gente botar nessa lista, dá até para fazer um vídeo sobre isso aqui. Eles não tiveram atendimento psicológico porque é uma crença que eles têm de que eles não precisam, que aquilo deixa eles vulneráveis. Aliás, porque eles fazem parte de uma família real, uma família escolhida por Deus. A Meghan entrou na família e não tinha entendido isso até então. Então, cada um que buscasse o seu psicólogo. A família real tem um psicólogo que indicou para a Meghan, mas ela não quis. Ela queria escolher o psicólogo dela. Eu também entendo. Mas acontece que quando você conversa com um psicólogo, você conta segredos e vai saber se esse psicólogo não vai contar esses segredos para algum jornal. Então a família parte desse ponto de vista. E ela cita muitas vezes a Diana, inclusive ela é muito amiga, parece, de uma amiga da Diana. E essa amiga falou para ela que sabia muito bem o que a Meghan estava passando, que a Diana tinha passado por tudo aquilo. Então ela acha que ela estava igual a Diana, com depressão igual a Diana.
E aqui vai outro comentário, gente, que dá um outro vídeo. A Diana, ela era casada com um homem que amava outra pessoa. A Diana não era feliz enquanto estava com o Charles. A Diana foi abandonada pela mãe dela quando ela era criança. A Diana tinha muitos motivos para ter problemas seríssimos, psicologicamente falando. Não sei da Meghan, não tô aqui julgando, dizendo que ela não tem. Mas falando da Diana, ela tem muito mais motivo para ter problema, teve muito mais motivos do que a Meghan. O Harry ainda disse em entrevista que estava muito chateado com o pai dele, porque o pai dele não havia procurado eles depois que ele chegou nos Estados Unidos. Eles ainda citaram que a relação deles com a rainha e então o príncipe Philip, que ainda era vivo, era muito boa. Gente, não caiu nada bem essa entrevista, óbvio, no Palácio de Buckingham. Houve reunião de crise. A última reunião de crise, devido à comunicação entre a família, foi quando a Diana morreu e anteriormente quando o rei Charles agora foi pego conversando com a Camila pelo telefone e falando coisas eróticas com ela. Enfim, houve essa reunião. Eles chegaram à conclusão de emitir um documento pedindo para que a Meghan e o Harry dissessem quem foi a pessoa que falou sobre a cor do filho deles. Eles queriam muito saber, deixaram claro que a família não é racista. As cozinheiras fofoqueiras do Palácio de Buckingham, que sempre são demitidas porque contam tudo pro The Sun, pro The Guardian, disseram que na época a rainha ficou muito consternada, que ela ficou muito mal e que ela literalmente teria ficado de cama com essa declaração do Harry, porque talvez houve uma época que o Harry era o netinho predileto dela. Afinal, ela criou aquelas crianças. Eles moravam com ela. E o Harry sempre foi muito apegado à rainha. A rainha gostava de gente que fizesse ela rir. Como uma boa taurina, ela gosta de pessoas bem-humoradas ao lado dela. E o Harry e o Audrey eram uma dessas pessoas. Eu acho que ela sentiu muito o que o Harry fez, porque para eles soou como uma traição. Não se fala da família. A família não fala mal um do outro. Eles não dão declarações. Eles não dão entrevistas falando mal um do outro. Quem tinha feito isso anteriormente só foi a Diana, mas ela tinha motivos razoáveis para fazer aquilo. E mesmo assim, a Diana era entendida como uma pessoa que chegou na família e não nasceu, não é do sangue, não é uma Windsor. Caso que o Harry é. Bom, eu ia falar sobre o Audrey e a morte do príncipe Philip, mas eu vou terminar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vou fazer um segundo sobre o Audrey e o príncipe Philip. Para você que ficou até o fim desse vídeo, muito, muito obrigado. Para você que já curtiu esse vídeo, muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Valeu!